Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é esse jogo americano, nesse ponto assim, em zigue-zague. Ele é um ponto bem trabalhado, né? Vocês podem ver que as carreiras abertas, né? Ficam uma hora na horizontal, outra hora na vertical, mas vocês vão ver que o trabalho não é difícil. Ele dá um efeito muito legal e não tem muito mistério não, tá bom? Ele é um crochê mais voltado assim para o crochê moderno, então por isso ele tá assim com a borda bem sequinha, sem biquinho, mas isso também você pode variar, né, de acordo com o seu gosto pessoal. Vocês podem fazer esse trabalho em fios mais grossos e aí transformar ele num tapete, né? Pode fazer no sisal, né, para fazer um tapete de frente de porta, né? Então, assim, dá para realmente vocês usarem bastante a imaginação. Então, espero que vocês gostem desse ponto e acompanhem o vídeo até o final. Bom, então vamos começar o nosso jogo americano, fazendo aquela laçada inicial. E eu vou começar o trabalho com 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu vou fazer uma carreirinha aqui de 8 pontos altos. Então, meu primeiro ponto alto vai ser na quinta corrente a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz aqui meu primeiro ponto alto. O segundo eu já vou fazer na próxima corrente. E vão ser 8 pontos altos no total. Então, a gente fica com as 3 correntes e mais 8 pontos altos. Agora, para a segunda carreira, eu vou subir 3 correntes de altura. Opa, desfio. E mais uma corrente de espaço. Então, vou começar com 4 correntinhas. Vou virar o trabalho, vou pular um ponto alto de base e fazer ponto alto depois. Então, vai ser uma carreirinha assim de pontos abertos, tá? Então, uma corrente, pula um ponto, faz ponto alto. Uma corrente, pula, faz ponto alto. Uma corrente, pula o ponto alto, faz o ponto alto na correntinha de altura. Então, nós temos aí a segunda carreira do trabalho. Vamos fazer a última carreira do modelo, porque nós vamos repetir várias vezes o mesmo modelo, o mesmo padrão. Então, agora a gente vai entrar na última carreira do padrão. Então, a gente sempre vai fazer isso, uma carreira assim, outra carreira assim, e a que eu vou fazer agora. Então, para a próxima carreira, eu vou repetir uma carreirinha assim, toda de pontos altos. Então, vou fazer 3 correntes. Daí, vou virar o trabalho e vou fazer 8 pontos altos. Vou cobrir toda essa carreira. Então, vai ser sempre assim, ó. Um no espaço, um no ponto. Vai ser sempre assim, ó. Um no espaço e um no ponto. Então, vou terminar a minha carreira e já volto para mostrar a continuação. Então, quando chega no finalzinho, vai ser um ponto alto no espaço e outro na corrente de altura, tá? Então, tá aqui. Esse é o padrão de todo o nosso trabalho. A gente sempre vai repetir
esses 8 pontos altos, esses 4 pontos abertos e os 8 pontos altos, tá? A única diferença é quando um padrão precisa ser emendado no outro, que é o que eu vou fazer agora. Quando um padrão é emendado no outro, você tem que fazer sempre um ponto a menos para tudo, tá? Então, eu não comecei com 12 correntinhas aqui para iniciar o padrão. Como agora eu vou emendar, então só vou fazer 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vai ser sempre assim. Padrão livre, 12 correntes. Padrão que emenda, 11. Então, sempre que você for emendar, você faz um ponto a menos. Então, agora o ponto alto eu vou fazer de novo na quinta correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. No padrão que eu não emendei, que foi esse aqui, eu fiz 8 pontos altos, né? Então, aqui eu vou fazer 7. Eu vou fazer aqui na próxima corrente o segundo, e aí eu tenho que fazer 7 pontos altos, um em cada correntinha. Então, eu fiz o aumento, né, e os 7 pontos altos. Agora eu tenho que emendar assim, para os pontos abertos, esses ficarem em pé e esses ficarem deitados, para dar o efeito, né, daquele zigue-zague no trabalho. Então, aqui eu tenho que pular 1, 2, 3, aqui na terceira, como se fosse a terceira corrente, tá vendo? É o terceiro ponto do quadradinho, eu vou prender com ponto baixíssimo. Por isso que eu faço um ponto a menos, porque o oitavo ponto é dividido entre esse quadradinho e o que eu tô fazendo agora. Por isso que o quadrado que eu emendo, eu sempre faço um ponto a menos. Agora eu teria que subir 3 correntes de altura, né? Só que eu não vou fazer isso, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos aqui para subir. Seria o equivalente às 3 correntes de altura. 1, no próximo ponto, 2, no próximo ponto, 3. Então, é como se eu já tivesse feito as 3 correntes de altura. Aí, agora eu vou fazer uma de espaço, vou virar o trabalho e vou fazer a carreira igual essa aqui de pontos abertos. Então, eu vou pular esse primeiro ponto e vou fazer ponto alto no segundo. Aí, agora eu vou até o final da carreira fazendo esse padrão. Ó, uma corrente, vou pular um ponto de base e fazer o ponto alto, tá? Então, eu vou terminar a minha carreira e já volto. Então, terminei aqui a carreira de pontos abertos e agora eu tenho que voltar com uma carreira de pontos fechados, né? É sempre esse o padrão. Então, eu vou subir 3 correntes de altura. Aí, eu vou virar o trabalho e vou fazendo 7 pontos altos, porque esse padrão tá emendado, né? Então, padrão emendado são 7 pontos altos. Então, é um no espaço e um no ponto, ó. Um no espaço e um no ponto. Então, quando eu chegar lá no finalzinho, quando eu chegar nos meus 7 pontos altos, eu volto. Então, fiz meus 7 pontos altos. O que seria o oitavo é dividido aqui com outro padrão. Então, eu venho aqui na correntinha de altura e fecho a carreira aqui com um ponto baixíssimo. Então, aí eu já tenho, olha, o padrão. Ponto aberto em pé, ponto aberto na horizontal, tá vendo? Então, assim que a gente vai fazendo esse trabalho, é sempre repetindo esses motivos. Agora, eu vou
subir o trabalho aqui. A gente vai fazendo sempre o trabalho em formato de L, tá? Ele sempre vai ficando assim. Então, eu vou cobrir agora esses pontos aqui. Então, vou fazer 3 correntes de altura. E aí, eu tenho que fazer 8 pontos altos, porque esse lado eu não vou emendar com nada, tá vendo? É um lado livre. Então, se eu não vou emendar, eu tenho que fazer 8 pontos. Então, eu vou fazer 8 pontos altos. Então, eu vou botar 2 aqui. Nesse momento, você vai distribuindo de acordo com o olho, tá? Porque a gente está na lateral. Então, eu faço mais ou menos assim, olha, eu faço 2 pontos aqui no corpo desse ponto alto. Aí, depois eu faço um aqui, assim, no ponto. Então, já tenho 3 pontos altos aqui, né? Aí, aqui nesse corpo, eu faço 2 pontos. O quarto e o quinto. 4, 5. Aí o sexto eu faço aqui no ponto, assim, na emenda do ponto. O sexto. Aí o sétimo e o oitavo eu faço aqui, no corpo desse ponto aqui. 7 e 8. Então, aqui não tem muita regra. A regra é que você tem que ter 8 pontos. Agora, como você vai distribuir, aí você vê no olho mesmo como é que fica melhor. No meu caso, eu achei que a melhor maneira foi assim, tá? Então, eu fiz aqui meus 8 pontos, porque eu não tenho emenda aqui, então tem que ser 8. Aí, eu vou subir a carreira para a próxima parte de pontos abertos. Eu faço 3 correntes de altura, mais uma de espaço, vou virar o trabalho. Aí, vou pular um ponto, e aí eu faço ponto alto no segundo. Aí fiz um ponto aberto, então uma corrente de espaço, pula um ponto de base e faz o ponto alto. Então, aí eu tô fazendo a minha carreira de pontos abertos e vou terminar a minha. Então, terminei minha carreira de pontos abertos, a gente já pode ver que tá certo, né? Porque, ó, tá um aberto na vertical, outro aberto na horizontal, então tá certinho. Aí agora eu tenho que fazer a outra carreira de ponto fechado, né? De pontos altos. Então, eu vou subir as 3 correntes, viro o trabalho, e aí eu tenho que fazer 8 pontos altos, porque esse motivo não está emendado em nada. Então, são 8. Quando vai emendar, são 7, né? Mas aqui não emenda, então são 8. E é sempre assim, um no espaço, um no ponto. Um no espaço e um no ponto. Então, vou terminar a minha carreira e volto para iniciar mais um motivo com vocês. Bom, então tá aqui já a base do nosso trabalho, né? A base dele vai ser sempre assim, eu vou aumentar para cá, eu vou aumentar para cá e vou sempre preencher por dentro, tá? Então, esse é o raciocínio desse trabalho, tá? Sempre que a gente está aqui, a gente vai aumentar para cá. Se a gente está aqui, a gente vai fazer aumento. E no miolo a gente vai preenchendo no caminho. Então, a gente sempre vai trabalhar na diagonal, tá? Sempre na diagonal. Aí você pode decidir, Liana, eu quero fazer quadrado. Então, você sempre vai aumentar de maneira igual. Você vai aumentar para cá um, vai aumentar para cá um. Vai aumentar um aqui, vai aumentar um ali. Mas se você não quer fazer quadrado, como é o meu caso, eu vou querer fazer retangular, eu vou aumentar aqui até completar 30 centímetros e eu vou aumentar para cá até completar 40 centímetros, que é o tamanho que eu quero. Então, isso que a gente vai vendo aí durante o processo do trabalho. Mas vocês têm que entender essa posição assim em L, tá? Então, os aumentos vão ser sempre aqui e sempre aqui. Então, vamos fazer o nosso segundo aumento agora, porque aqui a gente já tinha feito um aumento, né? Nós vamos fazer o segundo aumento agora.
Então, toda vez que a gente chega nesse topo, como eu falei, a gente vai aumentar. Então, como que eu vou aumentar? Fazendo 11 correntinhas, porque esse motivo vai ficar emendado aqui. Então, são 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nosso primeiro ponto alto é na quinta corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como eu vou emendar esse motivo, então eu tenho que fazer 7 pontos altos nessas correntinhas, um em cada corrente. Então, já tem 2 aqui, vou aqui para o terceiro, tá? E aí eu vou terminar os meus 7 pontos altos. Então, fiz aqui o aumento, iniciando um motivo novo, agora eu tenho que prender ele no corpo do trabalho, né? Então, eu tenho que prender de uma forma que a carreira aberta fique na vertical e a carreira nova na horizontal. Então, é nessa posição aqui que eu vou fazer. E aí, eu pego aqui na terceira corrente, como se fosse corrente aqui, né? 1, 2, 3. Então, eu vou e prendo o meu motivo novo com ponto baixíssimo. Agora, eu teria que subir 3 correntes de altura. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 pontos baixíssimos aqui. Como se fossem as 3 correntes. Ó. 1, 2 e 3. Daí, eu faço uma corrente de espaço e volto para o meu motivo novo para fazer a carreira de pontos abertos. Então, vou pular um ponto de base, fazer um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço o ponto alto. Então, eu vou terminar essa minha carreira de pontos abertos. Terminei a carreira de pontos abertos, agora eu tenho que voltar com uma carreira fechada, só de pontos altos. Então, vou subir as 3 correntes de altura, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto, vou fazer 7 no total, né? Um no espaço, um no ponto, um no espaço, um no ponto, e aí termino a carreira com 7 pontos altos. Então, fiz os 7 pontos altos, o que seria o 8º é o topo desse motivo anterior. Então, eu venho aqui na corrente de altura e prendo definitivamente o motivo com um ponto baixíssimo. Então, tá certinho aqui, ó, tá vendo? Na horizontal, na vertical. Agora, eu tenho que começar a preencher aqui, né? Eu tenho que preencher esse espaço acima desse motivo. Aí, não tem mistério agora, tá? Agora é só repetição mesmo do motivo. Vou fazer aqui, ó, 3 correntes de altura e vou preencher aqui daquele esquema com 7 pontos altos, fazendo aqui, como eu fiz, né? 2 no corpo, aqui do ponto. Aí, eu botei um aqui no nó do ponto. Esse já é o terceiro. Aí, nesse corpo aqui, eu botei 2. Mas esse momento aqui é no olho, tá? O que você achar que vai ficar mais bonito. Eu achei que no meu caso, como meu ponto é mais apertadinho, eu preferia assim. Aí, venho aqui no nó do ponto, fazer mais um. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º. Acho que eu nem vou fazer esse aqui no nó do ponto, não, que ficou meio esgarçado. Eu vou pular aqui pro corpo, ó, do ponto. E vou fazer o 6º e o 7º.
É no olho isso, tá? Onde você achar que ficar melhor. Porque a gente está fazendo aqui na lateral, né? A gente está fazendo na lateral do trabalho. Então, fica a critério de vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tenho 7 pontos. O que seria o oitavo vai ser aqui a lateral do ponto. Então, eu vou ver aqui 1, 2, 3. Acho que aqui, na altura aqui desse ponto alto, fica melhor, ó. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, agora eu teria que subir 3 correntes de altura. Peraí que minha linha ficou presa aqui em algum lugar. Só um instantinho. Bom, voltei. Então, eu tenho que fazer agora 3 correntes de altura. Eu teria que fazer. Então, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos de altura aqui no caso, né? Então, 1 no próximo ponto, 2 no próximo ponto, 3. Aí agora eu faço uma corrente de espaço, viro o trabalho para fazer as carreiras de ponto aberto. Então, vou pular um ponto e aí eu faço ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto. E aí eu vou terminar essa minha carreira de pontos abertos. Então, terminei a carreira de ponto aberto. Como agora eu vou fazer uma carreira de ponto fechado, só de pontos altos, vou fazer aqui minhas... Peraí que desfio aqui, né? Deixa eu fazer de novo para ficar bonito. Vou fazer aqui minhas 3 correntes de altura, viro o trabalho e vou fazer 7 pontos altos, porque esse motivo aqui está emendado, né? Então, se está emendado, são 7 pontos altos. Se está livre, são 8, tá bom? Esse é o esquema. Porque isso, gente, esse trabalho é hiper repetitivo. Você só vai ficar repetindo esse processo até o negócio ficar do tamanho que você quiser. Então, eu vou terminar meus 7 pontos altos. Então, terminei os 7 pontos altos, o oitavo vai ser a lateral aqui do ponto, aí eu venho bem lá no topo mesmo do trabalho e fecho com ponto baixíssimo, tá? Tente sempre pegar assim bem na pontinha mesmo para o trabalho ficar nivelado, tá bom? Então, terminamos mais um motivo, e aí agora eu tô aqui no topo, vai ser um desenho livre, né? Eu não vou emendar ele com ninguém. Então, tudo eu vou ter que fazer um ponto a mais aqui, porque não vai estar emendado. Então, vou subir aqui 3 correntes de altura e fazer minha carreira de pontos altos. Como é na lateral, tem que fazer aquela distribuição que a gente acha que fica mais bonito, né? Então, botei aqui 2 pontos altos no corpo do ponto, um aqui no nó. E aí, eu tenho que fazer 8 nesse caso, 8 pontos altos. Então, fiz os 8 pontos altos porque eu não tô emendada, né, com outro desenho. E agora eu vou subir para fazer a carreira de ponto aberto. Então, vou subir as 3 correntes, que quando tá emendada a gente faz 3 baixíssimos, né? São essas 3 correntes de altura, mais uma de espaço. Viro o trabalho, pulo um ponto de base e faço ponto alto no próximo. Então, tem um ponto aberto, faço uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço ponto alto. Então, eu tenho que terminar aí essa minha carreira de ponto aberto. Então, terminei aqui os pontos abertos, eu vou fazer a carreira de pontos altos. Então, eu vou subir 3 correntes de altura, viro o trabalho. E aí, como não está emendado esse desenho, eu tenho que fazer 8 pontos altos, né? Então, vai ser um no espaço, um no ponto. Vão ser 8 no total até terminar a carreira.
Bom, então a gente já terminou mais uma etapa do desenho, né? A gente fez as pontas e preencheu o meio. Agora a gente tem que continuar a fazer isso. Aqui eu vou aumentar e para cá também eu aumento ainda porque eu não cheguei na largura que eu quero. Então, sempre que eu aumento um lado, automaticamente eu aumento o outro, tá? Então, agora aqui no topo eu vou fazer o aumento. E aí, do aumento, eu começo a preencher o interior, tá bom? Então, como eu vou fazer o aumento aqui no topo, eu vou fazer agora 11 correntinhas para aumentar aqui o desenho. Então, você sempre tem que olhar ele assim. Aí tá vendo? Você já consegue perceber também se o desenho está bem formado, se as carreiras de ponto aberto estão assim invertidas, tá bom? Então agora vamos fazer nosso próximo aumento. Então vamos aumentar mais um desenho, então eu vou fazer 11 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, o nosso primeiro ponto alto é na quinta corrente. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, como esse desenho vai ficar emendado, o aumento sempre fica emendado, então eu tenho que fazer 7 pontos altos, um em cada correntinha. Isso que eu vou fazer. Então, fiz os meus 7 pontos altos, aí eu vou emendar ele assim, aqui no corpo do trabalho, porque aí a carreira de ponto aberto vai ficar aqui na vertical e a nova aqui na horizontal. Então, eu tenho que subir aqui 3 pontos, 1, 2, 3, e fazer aqui o ponto baixíssimo. Então, meu oitavo ponto desse desenho é dividido com esse desenho anterior. Aí eu teria que subir 3 correntes de altura. Então, eu vou subir 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Aí agora que eu vou fazer uma corrente de espaço para fazer a carreira de pontos abertos. Então, eu vou aqui, ó, pular um ponto de base, fazer o ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto, e aí eu vou assim até o final da carreira. Então, vamos agora para a carreira dos pontos fechados, né, dos pontos altos. Então, vou fazer 3 correntes de altura, vou virar o trabalho e vou fazer 7 pontos altos porque tá emendado, né? Então, vai ser sempre assim, um no espaço e um no ponto. Vão ser 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, eu agora vou aqui no topo, bem no cantinho do desenho anterior, e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E aí, nós fizemos o aumento aqui. Agora, o trabalho é preencher, né? A gente vai preencher esses 2 espaços aqui. Então, aqui, como é lateral, eu tenho que distribuir os meus 7 pontos altos. Então, vou fazer aqui 3 correntes de altura e vou distribuir aqui os 7 pontos altos da melhor maneira possível, né? Como eu já mostrei para vocês, eu normalmente faço 2 pontos no corpo e um ponto aqui no nó. O importante é ter 7 pontos, tá? Então, vou terminar os meus. Então, fiz os 7 pontos altos, agora eu tenho que prender aqui no motivo anterior. Então, 1, 2, 3, no terceiro ponto aqui de altura, eu prendo com ponto baixíssimo. Eu teria que subir 3 correntes de altura agora, então eu vou fazer 3 pontos baixíssimos. Então, 1,
2 e 3. Daí eu faço uma corrente de espaço, viro o trabalho e faço a carreira aberta. Pulo um ponto de base, faço ponto alto, uma corrente, pula um ponto, faz ponto alto, tá bom? Então, esse é o padrão dessa carreira. Então, terminei a carreira aberta, agora eu vou fazer a carreira de pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntes, viro o trabalho e como tá emendado, eu tenho que fazer só 7 pontos altos. Um no espaço e um no ponto, tá? Então, vou adiantar os meus. Então, fiz os 7 pontos altos, aí eu termino esse desenho, prendendo ele aqui com ponto baixíssimo, bem no topo do desenho anterior. E agora eu tenho que preencher esse espaço aqui, fazer mais um desenho aqui, preenchendo. Então, vou fazer a carreira de pontos altos, subindo 3 correntes. Aí distribuo, né? Como eu falei, vão ser 7 pontos altos. Aí aqui no começo eu faço assim, né? 2 no corpo do ponto e um aqui no nó do ponto, tá? Então, o importante é ter 7 pontos altos no total. Então, fiz os 7 pontos altos, agora eu tenho que prender ele aqui, né? Então, eu vou pegar 1, 2, 3. Até no olho dá pra ver, tá vendo? Tem que ficar mais ou menos nivelado com esse ponto aberto aqui. E aí eu prendo com ponto baixíssimo. Eu teria que subir 3 correntes, então eu vou subir 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Aí agora eu faço a corrente de espaço, viro o trabalho, pulo um ponto de base e faço ponto alto. É a carreira aberta. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto. E aí eu vou terminar essa minha carreira aberta. Terminei a carreira aberta, eu vou fazer a carreira só de pontos altos. Então, vou subir aqui as 3 correntes, viro o trabalho, e aí eu faço 7 pontos altos, um no espaço e um no ponto, tá? Então, vou terminar a minha. Fiz os 7 pontos altos, agora eu venho bem aqui no topo do outro desenho, fecho com ponto baixíssimo. E aí agora eu tenho que subir aqui mais um desenho, né, para fazer o aumento aqui. E é livre, não tá emendado em nada. Então eu tenho que fazer 8 pontos altos nessa primeira carreira, né? Então eu fiz as 3 correntes de altura e eu tenho que fazer mais 8 pontos altos. Também, como é na lateral, é aquela questão da distribuição, né? Então, faço assim, 2 no corpo do ponto, um aqui no nó. O importante é que nesse momento, como esse desenho não tá emendado, tá livre, eu tenho que ter 8 pontos altos, tá bom? Agora eu vou fazer a carreira aberta, vou subir 3 correntes, que seriam aqueles 3 pontos baixíssimos, né? E mais uma corrente de espaço. Aí eu viro o trabalho, pulo um ponto de base, faço ponto alto no próximo. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faz o ponto alto. Então, vou terminar a minha. Vou agora fazer a carreira de pontos altos. Então, vou fazer 3 correntes de altura, vou virar o trabalho. E como é um desenho livre, não está emendado em nada, são 8 pontos altos, tá? Então, é um no espaço, um no ponto, e serão
8 pontos altos no total. Então, terminamos mais um processo aí, né? Já fizemos o aumento dos dois lados. Eu ainda quero continuar aumentando os dois lados, né? Porque eu quero fazer 30 por 40. Então, agora é a hora do aumento, né? Eu vou fazer o aumento aqui no topo e aí vou preenchendo todos esses espaços, vou preenchendo essa escadinha aqui até chegar a esse final, tá? Então, vamos fazer mais um aumento. Então, vou fazer mais um aumento com vocês, porque assim, daqui para frente é só repetição, tá? É só repetição de tudo que eu tô fazendo até agora. Na verdade, eu já tô fazendo repetição, né? Mas estou fazendo em vídeo ainda para ficar bem fixado, né? O ponto. Mas vai ser a última vez aqui que eu vou fazer em vídeo, depois eu vou acelerar o meu trabalho. Eu vou aumentar o meu trabalho para já mostrar quais são os passos assim já para terminar, né? Então eu vou começar o aumento com 11 correntes, né? Vou aumentar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou fazer o primeiro ponto alto na quinta corrente. 1, 2, 3, 4, 5. E como eu vou emendar esse aumento, eu tenho que fazer só 7 pontos altos, tá bom? Um em cada corrente. Eu vou fazer os meus. Terminei aqui a primeira carreira do aumento, então eu viro o trabalho para encaixar assim, né? Que aí a carreira aberta aqui fica na vertical e a nova na horizontal. Então, eu pego aqui 1, 2, 3, no terceiro ponto aqui de altura, eu prendo com ponto baixíssimo. E aí, eu tenho que subir os 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3, que seria o equivalente a 3 correntes de altura. Aí, eu vou fazer uma corrente de espaço, viro o trabalho, e aí pulo um ponto de base e faço ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Então, eu tenho que fazer isso até o final. Agora é a carreira de pontos altos, vou fazer 3 correntes de altura, vou virar o trabalho, e aí como tá emendado, vão ser 7 pontos altos, 1 no espaço, 1 no ponto, até completarem os 7. Terminei os 7 pontos altos, então venho bem aqui no topo do outro desenho e aí prendo com ponto baixíssimo. Agora eu já fiz o aumento, então agora eu só tenho que preencher esses degraus aqui da escadinha, né? Eu vou preencher um aqui, um aqui, um aqui e depois um aqui no final. Então vamos lá. Eu tenho que fazer uma carreira só de pontos altos. Então, vou fazer aqui as 3 correntes de altura e aí vou distribuindo os 7 pontos altos aqui pela lateral do outro desenho. 2 no corpo, 1 no nó. Aí você vai distribuindo até completar os 7 pontos altos. Completei os 7 pontos altos, aí eu vou prender eles aqui nesse desenho. Então, 1, 2, 3, e aí prendo com ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer 3 pontos baixíssimos aqui para subir para a próxima carreira. 1, 2 e 3. Desfio aqui.
3. Aí eu faço uma corrente de espaço, viro o trabalho, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Aí eu faço uma corrente, pulo um ponto, faço o ponto alto. E aí eu vou terminar a minha carreira. Terminei a carreira, agora é uma só de pontos altos, então vou fazer 3 correntes, viro o trabalho e vou fazer 7 pontos altos, um no espaço e um no ponto. Vão ser 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora eu venho bem aqui no topo e prendo com ponto baixíssimo. Agora eu tenho que preencher esse espaço aqui. Então, com uma carreira de pontos altos. Faço as 3 correntes e aqui eu faço os 7 pontos altos. Aí eu espalho 2 no corpo do ponto, um aqui no nó. Tem que ser 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora eu vou prender aqui no próximo desenho. 1, 2, 3. Faço aqui o ponto baixíssimo. Aí eu tenho que subir 3 pontos baixíssimos aqui, de altura. 1, 2 e 3. Aí que eu faço uma corrente de espaço, viro, pulo um ponto de base, faço ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto, até o final da carreira. Agora é a carreira de pontos altos. Então, vou fazer 3 correntes, vou virar o trabalho e aí vou fazer 7 pontos altos, um no espaço e um no ponto. Vão ser 7 no total. Fiz os 7 pontos altos, aí agora eu venho bem aqui no topo. E aí prendo com ponto baixíssimo. Agora eu tenho que completar esse espaço aqui. Então, vou fazer a carreira de pontos altos. 3 correntes de altura e aí distribuo 7 pontos altos aqui pelo corpo dos pontos. Fiz 2 no corpo, vou fazer um aqui no nó. O importante é que tenham 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, aí agora eu tenho que pular 1, 2, 3 aqui, prender com ponto baixíssimo. É bom a linha tá bem tensionada para não ficar um buraquinho. Agora eu vou subir 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Aí vou fazer uma corrente de espaço, viro o trabalho, pulo um ponto, faço ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto. E aí termina a carreira. Vou fazer agora a carreira de pontos altos. Vou fazer as 3 correntes de altura, viro o trabalho e aí eu faço 7 pontos altos, um no espaço e um no ponto. Então, vão ser 7. Fiz os 7 pontos altos aí bem aqui no topo do desenho, eu prendo com ponto baixíssimo. Aí agora eu vou fazer o aumento aqui, né? Então, eu vou fazer 3 correntes de altura
E como eu não vou prender em nada, é um desenho livre, eu tenho que fazer 8 pontos altos. Então, vou distribuir aqui pela lateral do desenho, vou distribuir 8 pontos altos. Então, normalmente faço 2 no corpo e 1 no nó, tem que ter 8 no total. Então, fiz os 8 pontos altos, agora eu vou subir 3 correntes de altura, ao invés de 3 pontos baixíssimos, né? E mais uma de espaço. Então, eu vou pular um ponto de base e fazer um ponto alto. Dou uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto até o final da carreira. Agora é a carreira de pontos altos, então vou fazer 3 correntes de altura, vou virar o trabalho e fazer 8 pontos altos, porque esse desenho não está emendado, né? Então, são 8 pontos altos, um no espaço e um sobre o ponto. Então, terminamos mais um processo, né? Então, ele ainda não está com a lateral na largura que eu quero, né? Eu quero que uma das laterais tenha 30 centímetros, aqui está por volta de 19, né? Mas é só adiantar o trabalho agora. Aqui, como ainda não está na largura que eu quero, eu tenho que fazer o aumento com 11 correntinhas e aí ir preenchendo aqui, 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 aqui e aqui. Aí aqui, como vai ser livre, vão ser 8 pontos altos, né? Aquele esquema todo. Aí ainda não tá do tamanho que eu quiser, eu vou aumentar 11 correntinhas aqui, fazer um desenho, e aí eu vou subindo até chegar ao topo. Então, eu vou fazendo essa escadinha aqui até chegar do tamanho que eu quiser. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o meu trabalho até um dos lados, até eles ficarem com 30 centímetros. Na verdade, os dois lados vão estar com 30 centímetros. E aí eu volto para mostrar como fazer ele de maneira retangular, né? Então, isso que eu vou fazer agora. Eu vou aumentar até ele chegar a 30 centímetros. Bom, gente, então eu tô aqui com o trabalho aumentado, né? Como eu falei, eu ia crescer o trabalho até as laterais chegarem a 30 centímetros. Então, eu já tenho 30 centímetros aqui e 30 centímetros aqui. O que que eu quero a partir de agora? Eu quero que uma das laterais fique com 30 centímetros mesmo. Ou seja, aqui eu não quero aumentar mais. Esse vai ser meu último desenho aqui desse lado. Até marquei aqui com marcador para eu não esquecer disso. Mas aqui embaixo eu ainda quero crescer esse trabalho até chegar a 40 centímetros, tá? Então, o que que eu vou precisar fazer? Eu tenho que parar de aumentar aqui e continuar aumentando aqui. Então, toda essa parte aqui de cima, eu já tenho que começar a fazer o arremate como se fosse para o final do trabalho, né? Se eu quisesse um quadrado, nesse momento eu ia arrematar aqui e aqui também, ia fazer o mesmo arremate. Mas, como eu não quero parar aqui, então só aqui que eu já vou começar a fazer o arremate de final de trabalho. Eu já vou começar a fechar aqui para que ele já ir ficando reto e eu só ir preenchendo aqui o miolo e aumentando aqui até chegar a 40 centímetros. Aí aqui, quando eu chegar a 40 centímetros, eu vou começar a arrematar aqui também para nivelar essa lateral, e aí ele ficar um retângulo, tá? Então, isso que eu vou fazer agora, eu já vou começar a ensinar como ir terminando o trabalho, né? Como terminar para ele não ficar assim, né? Uma escada, né? Ele ficar completo até o outro lado, tá bom? Então, isso que a gente vai começar a ver agora. Então, eu vou iniciar aqui, tá vendo que a minha linha tá aqui, mas eu não vou subir mais um desenho. Eu vou parar nesse desenho aqui e vou mostrar para vocês o que que vocês precisam fazer, tá bom? Vamos lá.
Bom, então eu tô aqui na lateral que eu não quero aumentar mais, que eu já quero entrar no processo do arremate. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho e eu vou fazer essa diminuição de carreira. Eu tenho que fazer no ponto baixíssimo até chegar aqui e iniciar o desenho só preenchendo esse lado, sem aumentar aqui. Eu não aumento aqui, mas eu quero preencher aqui. Então, eu tenho que fazer no ponto baixíssimo até chegar lá na ponta. Se você acha que é muito ponto baixíssimo para fazer, você tem a opção de arrematar a linha e inserir a linha aqui de novo, tá? Mas aí você vai ficar sempre com aquela preocupação de toda hora ter que ficar arrematando a linha, né? Apesar de serem muitos pontos baixíssimos, mas olha, eu acho que nesse caso é melhor fazer assim, tá? Do que ficar arrematando a linha, corta a linha, entra com a linha nova, tá? Bom, então aqui, ó, já fiz a diminuição. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz 8 pontos baixíssimos. Então agora a minha linha já está na posição para eu preencher aqui esse degrau. Então eu vou lá, aí agora é repetir o desenho, né? 3 correntes, e aí eu vou fazer 7 pontos altos, porque aqui é um desenho emendado. Então agora é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Tudo que a gente já está fazendo aqui. Então eu vou fazer os meus 7 pontos altos e já volto. Então, fiz os 7 pontos altos, aí eu tenho que vir aqui 1, 2, 3, né? Fazer o meu ponto baixíssimo. Daí, subir mais 3 pontos baixíssimos de altura. 2 e 3. Daí, fazer a corrente de espaço, virar o trabalho e fazer aquela carreira de pontos abertos. Pulo um ponto. Aí faço ponto alto no seguinte. Exatamente igual que a gente fez até o momento. Eu pulo um ponto e faço ponto alto, tá? Então, vou terminar a minha carreira. Terminei a carreira, agora é a carreira de pontos altos. E aí, eu vou fazer as 3 correntes de altura. Vou virar o trabalho. E aí eu vou fazendo os 7 pontos altos. Um no espaço e um no ponto. Nada de diferente. Então, vão ser 7 pontos altos. Então, eu fiz os 7 pontos altos, eu venho aqui na pontinha do trabalho. E aí, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, terminei mais um desenho. Aí, eu tenho que preencher esse degrau agora. Então, a mesma coisa, né? Vou fazer as 3 correntes, vou fazer os 7 pontos altos, porque aqui tá emendado, então são 7. E aí, normalmente, eu faço 2 no corpo, um aqui no nó. O importante é espalhar de uma maneira bonita esses 7 pontos altos, tá? Então, eu vou adiantar esse quadradinho e vou dar mais algumas dicas aí para a continuação do trabalho. Bom, então eu fiz mais esse quadradinho aqui, né? Então percebam, olha, que eu não tenho mais o aumento aqui, eu segui reto e eu tenho que ir preenchendo, né? Agora normalmente, então eu vou fazer um quadrado aqui, um quadradinho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui. E vou ainda querer fazer um aumento aqui, porque eu não quero 30 centímetros aqui, eu quero 40, como eu venho falando. Então, eu vou adiantar meu trabalho, tá? Vou preencher todos esses degraus aqui, e aí quando eu chegar aqui para fazer esse último, eu volto para fazer o último com vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Bom, então preenchi todos os degraus até aqui. E se eu quisesse fazer um quadrado, aquele arremate com ponto baixíssimo que eu fiz lá em cima, eu faria aqui. Faria os pontos baixíssimos aqui e continuaria a preencher o espaço, tá? Mas eu não quero um quadrado, né? Eu ainda quero fazer um aumento aqui. Então, aqui eu vou subir normalmente para fazer mais um desenho aqui, para dar mais um aumento um pouquinho aqui no meu trabalho. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos fazer mais um aumento aqui. Então, simplesmente fazer as repetições, tá? Vou subir as 3 correntes. Aqui vai ser um motivo livre, não está emendado. Então, lembrando que quando isso acontece, são 8 pontos altos que eu tenho que fazer, tá bom? Isso não pode esquecer. Não está emendado, são 8 pontos altos. E aí eu vou distribuindo, né? 2 no corpo. Aí o sexto agora eu vou fazer aqui no nó. E o sétimo. Ai, minha linha prendeu de novo. A minha linha prende na rodinha, só um instante. Voltei. É que a minha mesa tem rodinha e aí a linha prende. Agora o sétimo e o oitavo eu vou fazer nesse espaço aqui das correntinhas. E aí o resto, gente, é tudo igual, tá? Eu só quis destacar que aqui, como é livre, são 8 pontos altos. Aí eu subo as 3 correntes de altura, faço mais uma de espaço, viro o trabalho e faço a carreira de pontos abertos, tá? Então eu vou terminar esse desenho e já volto. Bom, então fiz aqui, né, o quadradinho a mais. Aí eu medi, eu tô ainda com 34 centímetros. Eu quero 40, né, como eu tô falando. Então eu ainda vou aumentar mais uma vez aqui, ainda vou acrescentar mais um quadradinho aqui e ir preenchendo todos os degraus até chegar lá em cima. Então, eu vou fazer mais uma vez. Já fiz várias vezes, né, na parte anterior do vídeo, mas vou fazer de novo aqui o aumento com correntinhas aqui nessa lateral. Vamos lá. Bom, então vamos fazer mais um aumento aqui e aí eu tenho que acrescentar 11 correntinhas para fazer o aumento. A fita métrica caiu no chão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, né? Então, fiz as 11 correntinhas para fazer o aumento. Aí, o primeiro ponto alto é na quinta corrente. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho que fazer 7 pontos altos, porque eu vou emendar, né? Então, se eu vou emendar, eu tenho que fazer um ponto a menos. Então, eu vou ter que fazer 7 pontos altos, um em cada corrente, tá? Então, eu vou fazer os meus e já volto. Então, fiz aqui os 7 pontos altos, agora eu tenho que emendar aqui no trabalho dessa maneira, para que as carreiras abertas aqui fiquem na vertical e aqui na horizontal. Então, 1, 2, 3, vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Aí, vou fazer 3 pontos baixíssimos para subir para a próxima carreira. Uma corrente de espaço, viro o trabalho e faço minha carreira aberta. Pulo um ponto de base, faço ponto alto, pulo, faço uma corrente de espaço, pulo um de base e faço ponto alto. Então, eu vou terminar todo esse meu desenho e aí eu volto para mostrar o que eu vou fazer ainda. Bom, então fiz aqui, né, o aumento
e medir de novo, ele ainda não tá com 40 centímetros, está com 38. E aí eu pensei: "Ah, então acho que eu vou parar nos 38", mas aí eu decidi: "Não, depois eu ainda vou fazer mais um aumento aqui". Aí ele vai ficar talvez com 42 centímetros e não 40, mas como é um jogo americano, né, que é para colocar em cima da mesa, não precisa ter uma medida bem exata, então não tem problema ser 40 ou 42 centímetros, né. Então eu aqui ainda vou fazer mais uma vez o aumento aqui, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Eu vou preencher tudo, todos os degraus, até chegar aqui. Quando eu terminar esse quadrado daqui, esse degrau, eu volto para mostrar o arremate mais uma vez para vocês, tá bom? Aí eu faço o arremate mais uma vez, só para ficar fixado, ok? Então, isso que eu vou fazer agora, eu vou preencher todos esses degraus até chegar aqui, ok? Então, vamos lá. Bom, então adiantei, né? Fiz todo o preenchimento. Agora eu cheguei naquele lado que eu não quero aumentar mais, né? Tá vendo que tá aqui com o marcador. E eu tenho então que fazer o arremate aqui desse quadradinho e só preencher sem aumentar. Vou preencher daqui para baixo e aqui eu ainda vou querer fazer mais um aumento no final. Então, vou mostrar esse arremate aqui mais uma vez para vocês. Bom, então, como eu falei, eu não quero aumentar mais esse lado, então eu vou virar o trabalho e vou arrematar esse motivo aqui. Eu vou fazer 8 pontos baixíssimos até chegar lá no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último aqui na correntinha, 8. Quando tem que fazer assim diminuição com muitos pontos baixíssimos, eu prefiro arrematar a linha, inserir uma linha nova. Mas aqui eu vou ter que fazer isso em todos os quadradinhos. Então vai ficar muito trabalhoso ficar arrematando e inserindo uma linha nova. Então, mesmo sendo uma quantidade grande de ponto baixíssimo, eu ainda prefiro fazer assim mesmo, tá? Então agora eu tenho que começar a preencher todos esses degraus aqui da escadinha do meu trabalho. E aí o resto é tudo repetição, né, gente? Até essa diminuição que eu fiz agora já foi repetição, né? Então eu vou ter que fazer sete pontos altos aqui, porque vai estar emendado. E aí fazer tudo como eu já fiz até agora, tá? Não tem nada de novo aqui. Então eu vou adiantar todo esse meu preenchimento aqui das escadas e aí eu volto para fazer o aumento aqui mais uma vez com vocês. Bom, então eu preenchi todos os degraus e cheguei até aqui. Como eu falei, para alcançar a largura que eu quero de 40 centímetros, eu ainda vou fazer mais um motivo aqui numa das laterais. Então, né, eu vou fazer aqui um aumento, mas não preciso acrescentar correntinhas, né? Basta eu subir aqui na lateral do motivo anterior. Então, nesse momento, como é um motivo livre aqui, então eu tenho que fazer 8 pontos altos, tá? Então, eu vou adiantar todo esse meu desenho e volto já para mostrar o arremate. Bom, então terminei mais um processo de preenchimento todo e agora nesse momento eu também não vou querer mais aumentar na largura, né? Eu já tenho 42 centímetros aqui, eu queria 40, né? Mas trabalho manual é assim mesmo, né? Pode não ficar exatamente, né, do tamanho que a gente quer, porque aqui já era 37,5, praticamente 38. Então, com mais esse espacinho, não tinha como ficar com 40 centímetros certos, né? Mas trabalho manual é assim mesmo, então ele tá na média,
né, de um jogo americano que é 40 por 30. Ele também serve para um tapete de pia, né, que também é esse tamanho, 40 por 30, um tapetinho de pia, tá? Bom, então, já que eu não quero mais aumentar aqui, esse arremate com os pontos baixíssimos que eu tô fazendo aqui em cima, eu vou começar a fazer aqui também. Então, aqui eu vou só arrematando, 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 e aí o trabalho aqui vai ficando reto, do mesmo jeito que já tá ficando aqui. E aí eu só vou tendo que preencher os degraus para ele subir e ficar ficar no formato retangular, né? Então eu vou parar de aumentar agora. Então daqui para frente eu não vou aumentar mais nada, nem acrescentando correntinha e nem só fazendo desenho na lateral, né? Então aqui vai sempre ter o mesmo arremate dali de cima. Eu vou fazer isso mais uma vez com vocês, mas aí depois eu já vou adiantar o meu trabalho para mostrar já o resultado final para vocês. Bom, então eu estou naquele topo que eu não quero aumentar mais, então eu já vou virar o trabalho e já vou fazer meus 8 pontos baixíssimos aqui para começar a arrematar esse lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e na correntinha, minha correntinha apertada, na correntinha aqui, consegui, 8, tá? Então, agora em todos os lados, tanto do lado de lá como desse lado aqui, eu sempre vou ter que fazer esse arremate de 8 pontos baixíssimos para a linha ficar no local certo e a gente fazer só os preenchimentos internos, tá? Então, agora o resto é tudo igual, tá? Vamos subir as 3 correntes. Como esse motivo aqui, esse desenho, ele vai ficar emendado, então a gente tem que fazer 7 pontos altos, né? Então, o resto é tudo igualzinho ao que a gente já fez até agora. Então, como eu falei, eu volto agora já com o trabalho totalmente pronto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, então tá aí o resultado do meu jogo americano em zigue-zague, né? Como vocês podem ver, eu fiz uma borda em ponto baixo, né? Mas como eu mencionei também, nada impede que vocês façam um biquinho mais elaborado no trabalho, tá bom? Então, gente, eu preparei também para quem ficou até esse momento, uma dicasinha bem legal aqui no final. Bom, então tá aí a diquinha que eu falei que eu queria apresentar no final do vídeo, olha. Eu fiz ao contrário, tá vendo essa amostra aqui? Eu fiz com um ponto aberto em maior quantidade, só uma carreira de ponto fechado. O raciocínio é o mesmo, tá? A única diferença é que você precisa botar uma correntinha a mais para fazer os aumentos e fazer a base, tá? Porque você vai ter que deixar uma correntinha de espaço para fazer a carreira aberta. Então, ao invés de começar com 12 correntinhas, você vai começar com 13. Ao invés de fazer o aumento com 11 correntinhas, você vai começar com 12, tá? Então, é só questão de botar uma correntinha a mais, e aí, mas o raciocínio é totalmente igual. Então, eu quis dar essa dica aí também de final de vídeo, aí para quem acompanhou essa série até agora, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse trabalho. Se gostaram, não deixem de curtir e compartilhar, tá bom? Deixa aí também nos comentários qual que você gostou mais, o mais fechadinho ou o mais rendado, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima.